Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma simples e rápida de configurar um backup automático do seu banco Postgres com o GitHub Actions e o Cloudflare R2. Nesse exemplo aqui eu usei o banco Postgres, porém você pode seguir a mesma lógica para configurar backups para o MySQL e outros tipos de banco de dados. Esse aqui é um artigo que eu escrevi, eu recentemente configurei esse workflow aqui em um dos meus aplicativos. E o que eu faço? Eu pego de tempos em tempos, eu faço um dump dos meus dados, no meu banco de dados, e salvo esse arquivo de dump no Cloudflare R2. Tudo isso automaticamente usando o GitHub Actions. Então, esse tutorial ensina um passo a passo de como fazer isso. Então, para fazer isso, os pré-requisitos são um banco de dados Postgres, nesse exemplo, né? Acessível via URL, uma conta na Cloudflare R2 e o acesso ao repositório do GitHub. Um detalhe, o Cloudflare R2, para você configurar, fazer upload e download de arquivos, ele usa a mesma assinatura que o Amazon S3. Então, se você tiver a conta do S3 aqui também, você vai conseguir seguir esse tutorial, se você preferir, ao invés do R2. Eu gosto de usar o R2 porque eu acho ele mais simples de configurar lá no painel em si, né? Pegar as credenciais, porém fica ao seu critério, beleza? Então, primeiro a gente pega as credenciais, as chaves de acesso, as chaves de API lá no painel do Cloudflare. Eu não vou explicar, tem aqui no post, né? Um tutorialzinho aqui, porém é bem simples. Você vai criar um bucket e ir lá nas configurações e pegar as chaves de acesso. Então a gente vai precisar, depois disso, pegar aquelas variáveis e configurar como variáveis de ambiente lá no nosso repositório do GitHub. Então lá no GitHub você tem que ir lá em Settings, Secrets e Variables e Actions. E lá você consegue configurar essas secrets, né, que são as variáveis de ambiente. Então a gente vai precisar da URL do Postgres, o account ID do Cloudflare R2, access key do Cloudflare R2 e o secret access key do Cloudflare R2 e o nome do bucket. R2, sempre com esses nomes aqui das variáveis, beleza? Depois que a gente configurou essa parte, você pode copiar e colar esse arquivo aqui, que é o arquivo do workflow do GitHub Actions. Então, para quem não sabe, no GitHub Actions a gente consegue configurar, além de disparar ações, disparar workflows a partir de merges, né, branches específicas ou a partir de pull requests, a gente consegue também disparar manualmente e disparar workflows agendados. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu configurei esse workflow para rodar todo dia às 3 horas da manhã no horário de UTC. Então, uma vez por dia esse workflow aqui vai ser disparado e vai fazer backup do banco de dados, beleza? E aqui, seguindo os jobs aqui do workflow, é o seguinte, a gente dá checkout no repositório, depois a gente faz a instalação do cliente de Postgres, então instala o Postgres localmente lá no container, depois a gente vai pegar através da URL do nosso banco de dados e com o nosso cliente de Postgres, a gente vai fazer um PG dump do nosso banco de dados e salvar com o nome bucket, underline, timestamp atual, ponto dump. E mover para a pasta backup, beleza? Então, nesse step aqui, a gente já tem o dump do nosso banco localmente, lá além do container. O próximo passo é pegar esse arquivo local e enviar lá para o nosso bucket no Cloudflare R2. A gente configura, faz o uso dessa action aqui, né? R2 Upload, Action, pastas credenciais, configura o nome das pastas de destino, pastas de o source, o diretório source. É isso, configura os retries, tem uma série de configurações que dá pra gente fazer. Mas esse arquivo aqui eu já testei, se você colar ele do jeito que tá aqui, ele vai funcionar. Beleza? Você só precisa configurar certinho suas variáveis e essa configuração aqui ela deve funcionar bem. Recapitulando, né? Ele faz o backup do Postgres, faz um dump, né? Usando o pgdump, depois envia o backup para o Cloudflare R2 e ele roda diariamente às 3 horas da manhã no horário do UTC ou manualmente a gente pode ir lá no painel do GitHub, no repositório e rodar esse workflow manualmente. Os próximos passos adicionais aqui é o seguinte: o passo 4 é configurar a expiração automática no Cloudflare R2. Então pensa que todo dia esse workflow vai ficar adicionando novos arquivos lá no seu bucket. E tipo,
A gente não vai querer um arquivo de sei lá quantos meses atrás, né? Pode ser que você queira, aí você não configura. Mas eu, por exemplo, eu quero só arquivos recentes, que é mais uma questão de ter um backup mesmo, né? Questão de segurança. Então eu configuro lá no meu eu configuro uma regra de expiração lá no meu bucket para todos os arquivos que tiverem sido subidos há mais de 7 dias, eles são automaticamente deletados. Então meu bucket vai ficar cheio lá e eu não vou ficar recebendo cobrança desnecessária também. E o último passo, na verdade eu tava para gravar esse vídeo aqui já fazia um tempo, porém eu ainda não tinha testado esse último passo, que é fazer a restauração do backup. Então eu rodei alguns backups no meu projeto lá, só que ainda não tive tempo de testar a restauração desses backups. Então, depois que eu testei, eu tive confiança de vir e postar o artigo e postar esse vídeo aqui também. Então, para fazer o backup, eu gosto de usar o Docker para eu não precisar ficar instalando o Postgres nem nada localmente. Então, como que eu faço? Eu rodo esse comandinho aqui do Docker. Primeiro eu tenho que ir lá no Cloudflare, fazer o download do meu arquivo .dump, que ele é gerado. Depois eu venho aqui na minha máquina, vou até a pasta que eu baixei o arquivo e rodo esse comando aqui do Docker. Então eu consigo fazer restauração através do container. Então você pode rodar esse comando, você só precisa trocar essa variável aqui pela URL de conexão do seu banco de dados e esse nome aqui pelo nome do seu arquivo aí, .dump. Depois que você fizer isso, ele já vai pegar tudo que está no arquivo dump e restaurar no seu banco. Então o vídeo de hoje foi esse. É mais para mostrar um macete aí para vocês fazerem, configurarem backup automático do banco de dados de vocês. E esse exemplo aqui foi com Postgres, mas você pode fazer isso tanto com MySQL, com MongoDB, só fazer as alterações aqui no workflow necessárias, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo aqui, desse tutorial, deixa o like, deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida e o link desse artigo tá aqui na descrição do vídeo. Então, para quem quiser seguir o passo a passo, copiar e colar os códigos, o link do artigo tá aqui na descrição, beleza? Então é isso aí. Abraço.